Foi por uma iniciativa da sociedade que houve uma mobilização para prestar serviços de educação, saúde e assistência social às pessoas com necessidades especiais, denominada como Associação de Pais e Amigos de Excepcionais, APAE, que constitui uma rede de promoção e defesa dos direitos das pessoas com deficiência intelectual e múltipla. O tema do Espaço Aberto para a Saúde de hoje é sobre a APAE. Segundo informações da APAE, a entidade surgiu diante da ineficiência do Estado em promover políticas públicas sociais que garantissem a inclusão dessas pessoas com necessidades especiais e suas famílias, garantida por direito como qualquer outro cidadão. Hoje, o Conselho Nacional de Educação, por exemplo, traz uma proposta de inclusão dessas pessoas na rede de ensino, como qualquer outro cidadão. E isso a gente acha que tem que ser mais discutido. Para falar sobre esse tema, hoje nós temos aqui a Norma Correia Pires. Ela é pedagoga e ela é responsável pela APAE Niterói. E a Elisângela Rocha da Silva, que é fonoaudióloga, que também trabalha na APAE Niterói e é formada pela Pestalozzi. Agradeço a presença de vocês, das senhoras aqui, obrigado pela presença. E a gente tem uma pergunta inicial aqui. Poderia falar um pouco para a gente, Norma, como funciona a APAE? Boa tarde. A APAE de Niterói, ela é uma entidade beneficente, sem fins lucrativos, que foi criada com o objetivo de promover a cidadania à pessoa portadora de deficiência. Ela atende a um público a partir de 0 ano de idade até a idade adulta, ilimitadamente. Ela tem uma estrutura com diversos setores que vão se adequar às deficiências que são apresentadas. Ela tem 2 núcleos, 2 instâncias principais, que são a sede, que se situa a Rua Professor Ismael Coutinho, sem número, centro de Niterói, aonde essa pessoa com deficiência chega a partir de 0 ano, ela vai ser atendida pela estimulação precoce, e ali ela vai passar por todos os setores até ela completar 18 anos de idade. Aos 18 anos, esse jovem ele é avaliado dentro da sua capacidade, do seu desenvolvimento, o que ele atingiu até então, para ser encaminhado para o nosso núcleo profissionalizante, que se situa na Rua Viçoso Jardim, número 30, Cubango. Ao chegar ao núcleo profissionalizante, esse núcleo profissionalizante ele não tem o objetivo de promover uma certificação profissional a esse jovem, mas sim de promover um treinamento profissionalizante que permita com que essa pessoa possa ter uma inserção no mercado de trabalho, né? Então, são promovidas oficinas protegidas, todo o trabalho é protegido, é acompanhado, e esse jovem ele é analisado dentro daquilo que ele apresenta, das habilidades dele, das aptidões dele. Ele é acompanhado pelos terapeutas para ver em qual oficina ele se enquadra melhor, ele se desenvolve, tem um melhor desempenho, que é para quando surge essa oportunidade do mercado de trabalho, ele está devidamente preparado e, quem sabe, até mais tarde, vir realmente a se especializar dentro daquela profissão, né? Dentro daquela área que ele se propôs a desenvolver. Norma, quando foi criada a APAE Niterói? A APAE de Niterói ela foi fundada em 2 de agosto de 1965, numa Assembleia Geral. E, desde então, ela passou a ser arregimentada pelos estatutos da Federação Nacional das APAEs. Nós temos no Rio de Janeiro, são 62 APAEs, e no Brasil todo tem mais de 2.000 seguramente. Nossa. E esse estatuto ele é elaborado com base na legislação civil em vigor. No caso, a APAE de Niterói, ela atende só moradores de Niterói? Ou não? Não, ela não atende só alunos de Niterói. Pelos protocolos do SUS, essa política teria que ser voltada somente para moradores de Niterói. Não é? O repasse da verba, o subsídio, ele é destinado aos moradores de Niterói.
e existe uma central de regulação para essa demanda e tudo mais. Só que a APAE, como entidade filantrópica, ela tem condições, através da sua associação, de manter também pessoas procedentes de outros municípios vizinhos, né? Desde que esses municípios não ofereçam aquele tipo de atendimento que o paciente precisa. E como está a APAE do ponto de vista funcional aqui em Niterói, agora, no momento atual? Olha, ao longo desses 47 anos, quase 47 anos de existência, a APAE, ela tem uma credibilidade muito grande. O nome APAE de Niterói tem uma credibilidade muito grande. Tem até uma plaquinha na rua colocada pelo município, APAE de Niterói, ali. É verdade. Então, a gente trabalha para manter essa credibilidade, né? Apesar de nós estarmos atravessando uma crise financeira assim, ímpar na história da APAE, em decorrência, essa crise não aconteceu da noite para o dia, ela já vinha se instalando né, na instituição, e com essas mudanças das regras de repasse de verbas, essas novas propostas do governo, até que a instituição consiga promover uma adequação ideal, que nós já buscamos isso através da capacitação de profissionais, através das mudanças que nós promovemos na parte burocrática da questão, a gente está tentando isso, mas até então nós sofremos corte de cerca de 40%, né, Elis, dessa verba repassada pelo SUS, e também não percebemos a verba procedente da assistência social no ano de 2011, então isso comprometeu realmente a saúde financeira da instituição. Então, Norma, você acha que isso não tem a ver com um pouco dessa política nova de inclusão social do governo, que fala sobre incremento às pessoas, inclusive colocar as pessoas com necessidades especiais nas escolas públicas comuns? Como que a senhora vê esse movimento político? Acha que isso está atrapalhando um pouco a APAE? Ou não tem nada a ver? Não acho que venha atrapalhar, não. Eu acho que são coisas que caminham paralelamente. Eu vejo dessa forma. Eu digo isso porque há fortes críticas, né? Porque, por exemplo, uma escola pública, ela não teria as especialidades de atendimento para um aluno especial como vocês têm na APAE, entendeu? É verdade. Então, assim, eu acredito que isso possa prejudicar um pouco, igual a senhora mesmo colocou. Não estamos recebendo, né, verbas do SUS como era antes, não estamos recebendo do serviço social. Então, de alguma forma, eu acho que esse movimento de inclusão social do governo, ele deva estar atrapalhando um pouco esse recurso de verba, mas a senhora acredita que não, né? Que caminha paralelo? Eu acho que, assim, na prática, não é dessa forma. Por exemplo, eu não vejo como um movimento político, eu vejo como uma nova configuração política que até busca ser mais justa, né, com o paciente, com essa pessoa portadora de necessidades especiais, esteja ela sendo atendida pelo ensino regular nas escolas públicas ou privadas, desde que essas escolas não tenham fins lucrativos, né? Ou nas entidades congêneres, como a APAE, né? Então, existe um subsídio por parte do governo, através do Fundeb, que é o Fundo de Manutenção da Escola Básica. Esse parecer, né, 13/2009, que foi homologado em 23 de setembro de 2009, ele só veio a reforçar o decreto que já existia, né, 6.571/2008, que tratava justamente desse repasse, dessa verba, desse direcionamento que iria se dar a essa verba. Só que, na minha opinião, não depende somente do subsídio que o governo possa dar, né? Existe todo um envolvimento, conforme o senhor falou até ainda há pouco, né? As pessoas, a gente sente isso, as pessoas na escola regular, ela não tem o devido preparo, né, digamos assim, para receber esse jovem, esse aluno
portador de deficiência, né, para entender que ele tem limitações, que ele precisa realmente de um olhar diferenciado. Então, as pessoas têm um certo receio, uma certa insegurança. E eu sei porque eu também já trabalhei, já passei por essa etapa, né, de a gente ficar inseguro, né? Meu Deus, vem uma pessoa portadora de necessidades especiais para a minha sala, e agora? Fica sempre a pergunta. Então, por mais que o governo busque os recursos, eu acho que o investimento maior está na qualificação dos profissionais que vão lidar humanos, com a né? pessoa deficiente. E qual foi a maior dificuldade enfrentada por vocês até o momento lá na APAE? Foi essa crise? Ou... Seguramente a dificuldade financeira, sem sombra de dúvida, né? Uma instituição, ela para funcionar com qualidade, ela precisa gozar de uma saúde financeira boa. São muitos investimentos que a gente tem que fazer. São equipamentos, material, qualificação profissional. Existe um conjunto de situações que, sem você ter condições financeiras para isso, você fica realmente de pé e mão amarrado, né? Então, a maior dificuldade no momento está em torno disso, tanto que nós estamos tentando mobilizar a sociedade, fazendo uma campanha mesmo que abracem a causa do deficiente, que vejam a APAE com outros olhos. Existe ainda muito preconceito por parte das pessoas. As pessoas não têm ainda muita ideia do que é ser deficiente, não imaginam que possam gerar descendentes deficientes ou que possam ter amanhã ascendentes também portadores de deficiência. As pessoas acham que nunca pode acontecer com elas. Mas é interessante a gente deixar isso, ressaltar, ajudem, né, a APAE Niterói. A gente está colocando o e-mail agora aqui da APAE, vocês podem entrar em contato. A gente mesmo aqui, enquanto professores dessa universidade, a gente já fez ações, aí já trabalhamos junto com a Norma, já fizemos doações de alimentos. Então, assim, é importante que a gente mantenha a instituição APAE funcionando, porque foi uma conquista, né? E mesmo com esse parecer, né, do 13 de 2009, do Conselho Nacional de Educação, eu acredito que não venha a favorecer de uma forma completa e efetiva a educação inclusiva de uma pessoa com necessidades especiais, conforme a APAE vem fazendo. Porque, como a própria professora Norma mesmo coloca, isso é difícil, porque tem que ter um jogo de cintura e tem que ter uma formação, né, profissional. Eu queria que a Elis falasse um pouquinho desse seu trabalho, Elis, como fonoaudióloga lá na APAE. Eu acho que a gente vem acrescentando exatamente isso, né? A escola pode estar preparada para receber esse aluno educador, mas esse indivíduo vai continuar sendo nosso paciente, né, lá dentro da APAE. É o nosso trabalho de base, de fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia, que vai estar auxiliando a esse aluno estar na escola. Então, por mais que a gente inclua os nossos pacientes, os nossos alunos na rede pública ou na rede regular de ensino, ele vai sempre precisar do nosso apoio terapêutico. Né? Ele vai ter que sempre ter a terapia dele, que é a individualidade dele, que é o que ele precisa, para estar se desenvolvendo melhor. No caso, o aluno da APAE, ele fica integralmente? Não, o aluno da APAE, ele cumpre aquilo que ele necessita. Pode ser meio período, a gente tem pacientes que vão 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, avaliado, né? Ou 5 vezes na semana, sim. Interessante. É dentro da necessidade de cada um. Então, Elis, a gente tem agora um quadro que a gente recebe as perguntas, né, e lê as perguntas que as pessoas mandam para o nosso programa, espaçoabertosaude@gmail.com. Vamos ao nosso quadro de perguntas por e-mail. Tem uma pergunta aqui do Luiz Costa Tavares, ele é estudante de São Gonçalo. Ele quer saber como se faz para uma pessoa com necessidade especial estude na APAE. Como é que a pessoa faz para... Bem, em princípio, a pessoa com necessidade especial, ela não vai exatamente estudar na APAE. Ela vai ser olhada como um todo na sua cidadania. A APAE, ela promove um atendimento clínico, terapêutico, enfim. Esse indivíduo, ele vai receber
todo tipo de atendimento, não apenas o pedagógico. Entretanto, para que isso venha acontecer, a pessoa tem que procurar a unidade de saúde mais próxima de sua residência. Ela vai passar por uma avaliação, uma consulta com o neurologista, que vai preencher uma ficha chamada de referência e contra-referência, aonde será posto, né, a necessidade dessa pessoa ser encaminhada para uma entidade como a APAE. Essa ficha, ela vai para uma central de regulação e ali ela obtém o deferimento ou não para a instituição. Uhum. Tem uma segunda pergunta aqui da Sebastiana Lima, ela é servente de uma escola municipal. Ela quer saber, a APAE oferece cursos profissionalizantes para esse grupo de pessoas? Cursos profissionalizantes com o fim de obtenção de uma certificação, não. Existe um treinamento profissionalizante para os jovens que estão vinculados à APAE, conforme eu havia colocado. Que vai para o núcleo, né? Exatamente. Mas através aí, do núcleo. isso é feito pela avaliação de vocês, se eles têm aptidão ou não para irem para o núcleo? É isso? Ou todos vão para o núcleo? Não, nem todos. Existem casos que são de deficiência mais severa, que exigem um atendimento meramente clínico. Não tem essa chance, né, essa perspectiva da ida ao mercado de trabalho. Uma terceira pergunta do Ronaldo Silva, ele é estudante de ensino médio de São Gonçalo, ele quer saber, a APAE recebe verbas do governo ou os familiares que pagam para que a pessoa com necessidade especial estude lá? Acho que a gente já falou, né? Mas de onde vem a verba, né? Essa é a dúvida. São as duas coisas. A APAE, ela é subsidiada pelas verbas do governo, em parte, não é? Verba da assistência social, verba da saúde, verba da educação. Mas essas verbas, elas são destinadas ao atendimento técnico-terapêutico, né? Estritamente falando. E a APAE também se mantém através da própria filantropia, que é a associação, né? São associados natos. Nós que temos filhos na APAE somos associados natos. E nós, quando vinculamos o nosso filho à APAE, nós trazemos também associados contribuintes, porque a instituição precisa, né, se movimentar, precisa se manter como um todo. Então, tem verbas dos próprios associados, digamos assim, do governo e dos associados. Sendo que essa do governo vem da parte do SUS, né? É mais direcionada ao apoio técnico, né, que se dá. Mas da educação, da parte da educação, não vem verba? Não, também vem também verba. Vem. Então, vem verbas da educação, do SUS, né, e da parte da doação. Social. Que essa parte da assistência social aí, ela é já incluída nesses sócios ou não? É uma outra coisa? Não, são coisas independentes. Então tá, então seriam 4 fontes de verbas diferentes. E mesmo assim, está em crise, né? Mesmo assim está em crise, devido ao não recebimento dessas verbas em 2011. Interessante. Olha só, temos uma pergunta aqui da Sheila de Oliveira, ela é estudante de serviço social. Quais os principais profissionais que atuam na APAE? São vários profissionais, não é? A gente tem profissionais na área clínica, nós temos neurologista, psiquiatra, o clínico geral, dentista. Na parte terapêutica, na área terapêutica, nós temos fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas. E na área administrativa, na área pedagógica também, nós temos os pedagogos e os professores, monitores. Na área administrativa, as pessoas que trabalham junto à administração, né, à secretaria, a parte burocrática, profissionais também que apoiam na higienização. O trabalho, então, é dentro desse... tem bastante profissionais de saúde, né, como deu para ver, e um trabalho interdisciplinar, né? Aí a Elis poderia falar um pouquinho. Elis, como que é assim, o seu trabalho como fonoaudióloga na APAE? O que você faz especificamente? A gente trabalha inicialmente a particularidade de cada um, de serviço fonoaudiológico mesmo, de exercício orofacial, linguagem, né? Mas esse trabalho interdisciplinar é bem legal a gente estar ressaltando. Né? A criança é sempre atendida por uma equipe, sempre tem uma equipe completa. Tem fisioterapia, terapia ocupacional, fisiorrespiratória, fonoaudiologia, pedagogia, terapia ocupacional. Esse trabalho interdisciplinar é que faz a nossa diferença. É o que leva a gente a fazer esse desenvolvimento no aluno.
né? É um trabalho delicado, é um trabalho que a gente costuma dizer que é, às vezes, um pouco difícil, porque num trabalho interdisciplinar, às vezes um está na área do outro e a gente tem que aprender a conviver com isso, tem que aprender a mostrar o nosso trabalho abertamente para o outro profissional, para que a gente possa desenvolver aquela criança. Né? Então, esse é o nosso diferencial na PAI de Niterói. E a equipe lá é bem coesa, né? Pelo que dá pra ver. É bem coesa. Né? Nós temos diversos setores, em cada setor, em cada segmento, a gente tem essa gama de profissional, a mesma gama, fono, físio, DO, todos esses que eu já ditei. E eles vão passando por cada profissional ou é concomitante o trabalho? Alguns setores passam por cada profissional e alguns setores é concomitante. A estimulação precoce, por exemplo, a criança de 0 a 3 anos de idade, é um trabalho interdisciplinar mesmo. É um horário, são 2 horas de atendimento, mas dentro da sala tem todos esses profissionais com um grupo de criança. Então, realmente é o que acontece de trabalho interdisciplinar. É todos envolvidos no mesmo trabalho. Né? O que seria essa estimulação precoce, para o pessoal de casa saber? Porque você tocou nesse ponto, eu fiquei curioso aqui também, acho que quem está assistindo. Com certeza. A estimulação precoce, que a gente chama de estimulação precoce, o essencial, é onde a gente pega a criança lá, o bebezinho, que chega para a gente às vezes com 1 mesinho, 2 mesezinhos, e faz todo o trabalho com ele para que ele não venha desenvolver futuramente algumas patologias que poderiam ser desenvolvidas. Né? Então, a gente faz com que eles cheguem mais perto do desenvolvimento normal, mesmo que eles tenham alguma deficiência. Às vezes é uma paralisia, às vezes uma hemiplegia, uma quadriplegia, não importa. O que a gente quer é que eles tenham um desenvolvimento mais próximo de normal. E quanto mais precoce a gente fizer isso, melhor vai ser o desenvolvimento dele no futuro. Interessante esse trabalho de vocês. Tem uma pergunta aqui da Joana Brades, ela é professora de São Gonçalo. Quantos estudantes há na PAI? No caso, quais as necessidades especiais são mais comuns? Número de estudantes da PAI, mais ou menos. Olha, a gente tem hoje na instituição 250, 43 a 250. E no caso, as necessidades especiais mais comuns que você citou aí, hemiplegia? Olha, a gente tem... a grande maioria das pessoas referencia a gente pela síndrome de Down. Sim, temos bastante síndrome de Down, mas a gente tem também bastante encefalopata, que é a encefalopatia crônica da criança, que é aquela criança que sofreu alguma coisa no parto ou pós-parto, e leva a mas o mais comum é Down? O mais comum é Down? Não, eu acho que fica numa mesma proporção. E a gente hoje já tem, né, contudo, outras síndromes, outras patologias, muita deficiência mental, que a gente chamava de deficiência mental, agora deficiência intelectual, né? E a gente tem outras síndromes que às vezes as pessoas acham que são poucas, mas que lá a gente vê que tem bastante criança. Então, principalmente fica difícil a gente definir. Temos mais... Essas relacionadas às deficiências cerebrais que você falou. Principalmente com deficiência intelectual. Já relacionada a essa coisa do parto, como você tinha colocado anteriormente, sim, né? Sempre é interessante a gente saber. É sempre o que a gente chama de múltipla deficiência, deficiência mental associada a uma outra deficiência física ou não. Porque não tem, né, como o cérebro está com algum problema, outras áreas vão ser afetadas. A importância dessa estimulação precoce, como você coloca, né? Exatamente. É interessante. E, no caso, a PAI, ela oferece alimentação para os estudantes de lá? Com certeza. A alimentação está incluída no nosso atendimento, no dia a dia. O paciente vem e ele, além dos atendimentos clínicos, terapêuticos e pedagógicos, ele também está inserido na parte nutricional da instituição. Professora Norma, para poder a gente fechar, tem uma pergunta aqui. Qual seria o grande desafio para a PAI atualmente? Tem que respirar antes de responder. O grande desafio atualmente é a gente vencer essa etapa, superar essa crise que se deflagrou na instituição e, mais do que qualquer coisa, a gente derrubar as barreiras do preconceito que ainda existe muito. Né? Infelizmente, a sociedade como um todo ainda é bastante preconceituosa em relação ao portador de deficiência. Né? Isso é um desafio que eu acredito que todas as instituições têm, vencer o preconceito. Laís, o que você pode colocar para a gente? A sua opinião, qual o grande desafio da PAI atualmente?
Eu acho que é mais ou menos isso que ela falou, né? A gente superar essa crise que a gente vem passando agora. E, assim, eu gostaria de citar uma coisa que veio de um aluno nosso. De uma vez a gente fazendo um trabalho sobre escritores, autores de livro, e a gente estava trabalhando diversos autores. Com os adolescentes a gente trabalhou Paulo Coelho, e a gente falou do alquimista e tal. E essa pessoa me respondeu exatamente isso, que a verdadeira alquimia da vida seria transformar preconceito em solidariedade. Entendeu? Eu acho que essa é a nossa grande conquista. Se a gente pudesse transformar isso, transpor o preconceito, entendeu? Trazer a solidariedade, e com isso a gente conseguia nivelar isso aí, né? Fala-se muito na inclusão, né? E o grande desafio é justamente a gente transformar essa inclusão no nosso cotidiano, né? A inclusão ela só vai realmente estar acontecendo quando ninguém mais fala nela. Quando não se precisar mais discutir a inclusão, né? Ela já faz parte do nosso dia a dia. Aí sim, e a inclusão vai acontecer. Como a gente já viu nos programas anteriores aqui, que a gente teve um programa sobre inclusão, a inclusão é válida para todos. Mas a gente tem que pensar também até que ponto, devido ao grau de necessidade de cada indivíduo, como a professora Norma traz e a Elis traz, né, como, né, fonoaudióloga, que existem casos que podem não ser cobertos por uma inclusão, uma coisa que seja comum a todos, como a escola, como a gente discutiu aqui, né, do Conselho Nacional de Educação. Então, assim, esse corte de verbas, diminuição de verbas, a gente tem que rever isso, pensar e discutir e tentar ajudar a PAI Niterói. Então, a gente tem o endereço da PAI Niterói, do site também, embaixo. E a gente teve aqui hoje, né, com a Norma Correia Pires, ela é pedagoga, diretora da PAI Niterói, e com a Elis Ângela Rocha da Silva, que é a nossa fonoaudióloga da PAI Niterói. Então agradeço a vocês que nos assistiram e até o nosso próximo programa Espaço Aberto para a Saúde.